Aqui no livro de Mateus, do capítulo 6, do versículo 33, diz o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus falava aqui, você pode observar o capítulo inteiro do livro de Mateus, capítulo 6, que Jesus estava falando sobre questões materiais, né? E quando a gente vê isso, lá no final do capítulo, ele ensina que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando se fala do reino de Deus aqui na terra, nós estamos falando sobre a obra de Deus, sobre a igreja, sobre o trabalho evangelístico, sobre o trabalho, a importância de ganhar almas para o reino de Deus. Porque quando nós ganhamos almas para o reino de Deus, é certo que o reino de Deus cresce a cada dia. Mas, infelizmente, muitas pessoas elas não estão preocupadas em ganhar almas para o reino de Deus. Elas não estão preocupadas se o reino de Deus vai crescer ou não. E, às vezes, elas ficam preocupadas somente consigo mesmo, com aquilo que ela precisa, com aquilo que ela necessita, com aquilo que ela está necessitando materialmente, mas ela não se preocupa nem um pouco sobre o que a obra de Deus precisa, né? E foge totalmente daquilo que a palavra diz, porque aqui está dizendo que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Tem muitas pessoas que estão preocupadas mais com aquilo que ela está necessitando, se ela tem isso, se ela tem aquilo, só que ela nunca se preocupa em saber se a obra de Deus, se o reino de Deus, se o trabalho de Deus, se a igreja está precisando de ajuda, se a obra está necessitando de ajuda material. Ela não se preocupa com isso, porque ela quer saber somente de si. Só que aí é onde entra a situação que nós acabamos de ver aqui. Jesus está dizendo o seguinte: quando nós colocamos o reino de Deus, quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, nós não precisamos nos preocupar, porque as outras coisas vão vir para nós sem que nós venhamos correr atrás, porque o próprio Deus há de trazer para nós o que precisamos. Mas muita gente ainda não entende isso, e para que você possa entender isso com clareza, medite nessa passagem e veja, entenda uma coisa: se você colocar o reino de Deus, a obra de Deus, o trabalho de Deus em primeiro lugar, pode ter certeza absoluta que as coisas virão sobre a tua vida, que você não vai saber nem como chegou, mas elas virão. Então, fica aí a dica em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.